Good morning, everyone. Today we have beginner classes on Saturday. Então, temos aí aula de iniciante de sábado de manhã. Trouxe alguns textinhos para a gente ler e traduzir, como de costume, ok? E eu vou começar lendo esse daqui sobre The Brave Little Mouse, ok? E aí a gente escolhe alguém para continuar e por aí vai. So, once upon a time, there was a little mouse who lived in a big house. He was very curious and liked to explore every corner of the house. He also liked to find food and bring it back to his family. One day, he found a piece of cheese in the kitchen. It was yellow and smelled delicious. He decided to take it home and share it with his brothers and sisters. But as he was carrying the cheese, he saw a big cat sleeping on the sofa. The cat had sharp teeth and claws, and the mouse knew he was very dangerous. The mouse was scared, but he did not want to give up the cheese. He thought of a clever plan. He tiptoed past the cat and whispered in his ear, "There's a big dog outside who wants to eat you. You better run away fast." The cat woke up with a start and ran out of the house, afraid of the dog. The mouse was very happy. He had tricked the cat and saved the cheese. He ran back to his family and told them what he had done. They were all very proud of him and enjoyed the cheese together. The mouse learned that being brave and smart can help you overcome any challenge. Então, ok, tivemos aí o textinho do rato e do gato, ok? E eu gostaria de saber quem quer começar hoje. Eu quero começar. You, ok, João, let's go. Já pode começar a ler? Yes. The Brave Little Mouse. Once upon a time, there was a little mouse who lived in a big house. He was very curious and liked to explore every corner of the house. He also liked to find food and bring it back to his. One day, he found a piece of cheese in the kitchen. It was yellow and smelled delicious. He decided to take it home and share it with his brothers and sisters. But as he was carrying the cheese, he saw a big cat sleeping on the sofa. The cat had sharp teeth and claws, and the mouse knew he was very dangerous. The mouse was scared, but he did not want to give up the cheese. He thought of a clever plan. He tiptoed as the cat and whispered in his ear, "Big dog outside who wants to eat you. You better run away fast." The cat woke up with a start and off, ran out of the house, afraid of the dog. The mouse was very happy. He had tricked the cat and saved the cheese. He ran back to his family, told them what he had done. They were all very proud of him and enjoyed the cheese together. The mouse learned that being brave and smart can help you overcome any challenge. Very good, very nice. E sobre o que é esse texto aí? Você quer traduzir ou você quer passar para a próxima pessoa? É, eu quero traduzir ele. Ok, vamos lá então. Sobre o que é? Olha, pra mim é sobre. Como é que é aquela palavra? Superação, acho que seria o certo. Ou coragem também, né? Isso, basicamente. É Oi? é uma historinha com moral, né, no fundo, né? É. Mas sobre o que essa historinha está contando? Sobre quais situações? Ela tá falando, a história tá contando sobre o rato buscar comida para alimentar a família dele. Isso.
Então vamos lá, no primeiro parágrafo ali, como que começa a história? Há muito tempo atrás, acho que seria o certo, tinha Uhum, um rato, tinha um ratinho que vivia em uma grande casa. Ele era muito curioso e gostava de explorar cada canto da casa. Ele normalmente procurava comida para trazer de volta à sua família. Um dia, no segundo parágrafo, ele encontrou um pedaço de queijo na cozinha. Aquilo era amarelo e cheirava delícia. Ele decidiu ir para casa e compartilhar com seus irmãos e irmãs. uhum, Mas ele estava quando estava com queijo, ele avistou um gato dormindo no sofá. O gato tinha presas e garras. E o rato sabia que isso era perigoso. Terceiro parágrafo. O rato estava assustado, mas ele não desistiu do queijo. uhum. Esse thought of thinking is plain. Não sei traduzir isso, não. Oi, perdão? Na, He na thought of a frase, clever plan. isso. Ele pensou num plano esperto, né? Nossa, eu quase derrubei o café. Ah, Num plano bem engenhoso, né? Clever é esperto, inteligente, tá? entendi. Ele pensou em um Teve um belo plano plano, hein? esperto. Ele, ele andou até o gato e falou no trailer. Tem um grande cachorro lá fora e quer comer você. Melhor você correr para longe. O gato acordou Uhum. e começou a correr para fora de casa, com medo do cachorro. O rato estava muito feliz. Ele enganou o rato e salvou o queijo. Ele correu de volta para sua família e o que ele tinha feito. Todos estavam muito contentes por ele e, e aproveitaram o queijo juntos. O rato aprendeu Uhum. que ser bravo e esperto pode ajudar você a superar aquilo. Isso. Isso, bravo, bravo é bravo mesmo ou brave é outra coisa? Lembra que, Ah, não é. aquele filme? Não, é corajoso, corajoso. Eu me Isso, confundi. muito bom. O filme da Merida lá, né? Que é coragem, né? Coragem, corajoso, não sei qual é. Então, é, vimos aí Professor, só um então que minutinho. o. Diga. Não tá dando pra ouvir ele falando direito. A sua voz tá saindo limpa, mas a dele tá saindo meio Ah, picando. Será que é problema às de vezes conexão é dele? o microfone ou conexão, isso influencia. Ah, tá. Às vezes acontece, Beleza, né? beleza. Ok? Ah, então temos aí a historinha do rato que enganou o gato para conseguir pegar o queijo, né? E, guys, qual palavra desse texto que vocês estão vendo aí na frente de vocês, vocês não conhecem ou é nova para vocês e vocês têm alguma dúvida? Ah, eu achei smell delicious ali. Eu não entendi Smelled. muito. Aham. Smelled é o passado, né, do verbo smell, que é o verbo cheirar, né? Então, Cheirava, smelled né? good, smelled delicious, cheirava delicioso, né? Tinha um cheiro bom, ok? Carrying the cheese também. Qual? Carrying the cheese, que eles boas Carrying the suar. cheese. Carry. Aham. Carry é o verbo carregar, né? Então ele estava, Entendi. enquanto ele carregava o queijo, né? Enquanto ele estava ali com o queijo nas costas, né? Carregando ele lá. Troll também. Qual? It troll. 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 Thought. Clever plan. He thought of a clever plan. Ele pensou num plano
num plano inteligente, num plano esperto, né? Thought é o passado do verbo think, que é o pensar, achar, né? Disparate Achar no também. sentido de opinião. Qual? Disparate. Scared. Scared é assustado. Vem do scare movies, né? Filmes de Eu, assustar, filmes eu assustadores. tava pensando sobre o, tipo assim, he stole past the cat and his parents, he with. Onde? Qual No parágrafo terceiro que é? parágrafo ali, ó. He The mouse was tiptoed the scared. past the cat and his parent, não sei como é que fala, Whispered in whispered. his ear. Whispered. Whispered é sussurrar. E tem aquela música, Careless Whisper. Ah, sim. Whisper é sussurro, tá? Então, whispered é o passado. Ele sussurrou no ouvido, na orelha do gato, né? E no caso ali, tiptoed é quando você anda na ponta dos dedos. Sabe? Que nem tem. Entendi. Que eu acho que não faz a menor diferença, velho. Os outros fazem em seriado de comédia, ou então em desenho animado, o personagem andando na pontinha do pé, devagar. Meu, contanto que você não marche, né, batendo o pé com tudo no chão, andar normal não faz diferença. Ou faz? Né? Eu não percebo. Eu também não. Vocês acham que faz diferença? Não. Então. Mas ele andou na ponta dos pés para não acordar o gato, né? Aí foi na orelha dele. Nossa, que ótima ideia. E falou. O que ele falou pro gato? Tem um cachorro lá fora querendo comer você. Aí o gato correndo, vai embora lá para fora ainda. Ele vai a casa ainda. Aí não dá para saber quem que é mais esperto, se é o gato, né? O É. gato cabeção. Head, Mas head, on, head on também ali. No quarto parágrafo também. Ah, muita coisa que quarto eu não parágrafo. entendi. Não, sem É, problema. Vamos lá. Cadê? Qual parte que é? head on, ali no quarto parágrafo. Had done. Had Aham. done. Tem feito, né? O do, o done ali é a terceira forma do verbo do, né? I do, I did, I have done, né? Eu faço, eu fiz, eu tenho feito, eu tinha feito, né? Porque no inglês o que acontece? A gente tem as três formas verbais, né? As três principais, né? Que é o presente, o passado e o passado perfeito, né? E o que acontece no passado perfeito? Qual é a diferença do passado perfeito para o passado comum no inglês? Que é muito bacana vocês terem isso em mente. É que o passado comum, você tem que dizer quando isso aconteceu. Como assim, professor? Por exemplo, I did my lesson yesterday. Eu fiz a minha aula ontem. Eu disse que foi ontem, né? E no caso, eu quiser falar só que eu fiz a minha lição, mas eu não quero dizer quando, eu usaria o passado perfeito. I have done my lesson. Eu fiz a minha aula. Não é necessariamente importante eu falar quando. Então eu uso o passado perfeito, ok? Então é essa a diferença entre o passado perfeito e o passado simples, tá? A gente tem um tempo específico, um dia específico, uma data, um horário, né? In the morning, in the afternoon, at night, yesterday, last week, last month, last year, né? O período ali que vai indicar se isso tiver na frase, eu vou ter que usar o passado simples e se não tiver um tempo específico, eu uso o passado perfeito, ok? No caso ali, ele usou o passado perfeito. Por quê? Ele falou ali, ó. He ran back to his family. Ele correu de volta para a sua família. And told them what he had done. E disse a eles o que ele tinha feito. Mas quando que ele fez? Não é importante para essa frase. Então, por isso que ele usa o passado perfeito. Ok? Ok. Obrigada. De nada. Corner. Corner, Amanda. Corner é
canto, ok? Pode ser esquina também, depende do contexto, tá? Ali no caso, corners of the house são os cantos da casa, todos os cantos da casa. Então, caso ele tenha uma casa grande, tem muitos cantinhos para ele explorar, certo? É nesse sentido. O que mais que tem de dúvida, gente? Dangerous. Dangerous é perigoso. Tem aquela música do Michael Jackson, muito boa, por sinal, que tem o nome de Dangerous, tá? Professor, Oi. once upon a time era uma Once vez? upon a time. Exatamente. Once upon a time é a expressão que eles usam lá fora para era uma vez. Ah, legal. Todo comecinho de conto de fada tem isso daí. Once upon a time, there was a beautiful princess. She lived in a very beautiful kingdom with a very beautiful people. Aí tudo é very beautiful, né? Daí, nos contos de Once fada. upon a time. Once Certo? upon a time. Tem um seriado de televisão. Once upon the Isso. time. Once upon a time. Isso. Once upon a Tem time. um seriado de televisão que o nome dele é Once Upon a Time. Ele é um seriado bom, apesar de ser um seriado de baixo orçamento. É um seriado muito bom. Recomendo vocês assistirem. Tem 6 temporadas? Por aí. Não sei se tem na Netflix, tem que procurar depois. Mas é muito bom, recomendo vocês verem. E entra um pouco dessa questão de conto de fada e tal, mas tem umas histórias meio trocadas, sabe? Em vez por exemplo, em vez do lobo mau existir no conto da Branca de Neve, não, Branca de Neve não, da Chapeuzinho Vermelho, aí tem umas E lá tá reviravolta escrito lá desse jeito que aí, é um Once pouco upon a time? diferente. Isso, o nome do seriado é Once Upon a Time. Desse jeitinho mesmo, Ok. ok? Alguma outra dúvida, guys? A gente pode passar para o próximo. Podemos passar, professor. Pode passar para o próximo? Ok, vamos lá então. O próximo aqui é... Opa, não cliquei no slide. The Friendly Frog and the Lonely Duck. There was a pond in the middle of a forest. Many animals lived near the pond, but none of them liked to swim in it. They thought the water was too dirty and smelly. The only animal who swam in the pond was the duck. He had no friends and felt very lonely. One day, a frog came into the pond. He has lost his way and was looking for a new home. He saw the duck swimming in the pond in the water and decided to join him. He said hello to the duck and asked him if his name. The duck was surprised and happy. He told the frog his name and asked him where he came from. The frog told the duck his story and how he had ended up in the pond. The duck listened with interest and sympathy. He told the frog that he could stay in the pond if he wanted to. He said that they would be glad to have a friend. The frog agreed and thanked the duck. They became good friends and swam together every day. They also talked to the other animals and invited them to join them in the pond. They showed them that the water was not dirty or smelly, but clean and fresh. The other animals realized that they had been wrong and decided to give the pond a chance. Soon, the pond was full of life and laughter. The duck and the frog were very happy. They had found a new home and many new friends. They learned that being friendly and open-minded can make you feel less lonely and more loved. Ok. Então, temos aí a historinha do Duck, The Friendly Frog and the Lonely Duck. Quem gostaria de ler essa? May I? Ok, sure you can. Let's go, Chad. The friendly frog and the lonely duck. Uhum. There was fun in the mild
A forest Middle of middle. the forest. Tô Uhum. lembrando a pronúncia. Middle of the forest. Many animals lived near the pond, but none of them liked to swim in it. They told the water was too dirty and smell. The only And animal smelly. smelly. The only animal who swam the pond was a duck. He had no friends and felt very lonely. One day, a frog came to point. He had lost his when and was looking for a new home. He saw the duck swimming in the water and decided to join him. He said hello to Duck and asked him his name. The Duck was surprised and happy. He told the frog his name and asked him where they come from. The frog told the Duck his story and how they had ended up in the pond. The Duck listening with interest and sympathy. He told the frog that he could stay in the pond if he wanted to. He said that he would be glad to have a friend. The frog agreed and thanked the duck. They become good friends and swim together every day. They also take care to the other animals, invited them to enjoy staying in the pond. They showed that the water was not dirt and smell, but clean and fresh. The other animals realized that they had been working and decided to give the pond a chance. So the pond was full of life and laughter. The duck and the frog were very happy. They had found a new home and many new friends. They learned that being friendly and open-minded can maybe we feel less lonely and more loved. Very nice, very good. Só algumas questões aí, Tchelle. O que você teve de dificuldade em relação a algumas pronúncias aí que você ficou em dúvida de como falar? Peraí, deixa eu voltar lá em cima. O middle, eu tinha esquecido como é que se pronuncia. Cadê o outro? Tinha outro. Dirty and smelly, very lonely. You'll be glad to have. Terceiro parágrafo. Glad. Isso. Glad. Would be glad to have a friend. Glad. They showed. Quarto parágrafo. Then they had been long. The water. They showed them that the water was not dirty or O smelly. showed. Uma dica que eu dou para todo mundo sobre palavras no passado, por exemplo, showed, né? Que vem do show, tem o ed ali. Esse ed, ele basicamente nunca vai ter som, ok? A menos que a palavra termine com e, né? A palavra em si, né? Normal, sem ser no passado, termine com e. Esse ed, ele não tem som de ed no final, tá? Ele tem só um som de d. Bem sutil, ok? Show, showed. Tá vendo? Show, showed. Talk, talked. Tá? Walk, walked. Então, tem essas pequenas nuances aí, poucas diferenças, mas que fazem bastante diferença na hora que você mostra como você fala. Você consegue perceber
né? Bastante o nível assim de pronúncia de alguém de acordo com essas pequenos detalhezinhos, tá? Que nem decide. Decide não termina com E? Decide. Uhum. Então, decided. Você dá dá esse Dzinho no final, tá? Você não precisa enfatizar, tipo, decided, ok? Então, você pronuncia a palavra da forma que ela vem normal e só coloca um D no finalzinho dela. Ok? Bem de leve. Ok. Yeah. O que mais? Acho. Open. E vai entrar talvez nisso aí que você falou. Na última linha lá, o open minded. Open-minded. Yes. Minded. Open-minded. Yes. Vou ver aqui o mind, a sílaba tônica dele, né? O que está estressado, né? A sílaba forte é em mind. O D já é um pouco mais quietinho. Então, minded. Então, continua sendo estressado o mind, ok? A única parte que muda é que tem um pequeno. Esse sim, nesse caso, tem um pouquinho de diferença. Não é tão sutil quanto dos outros, mas por quê? Porque o E ali, o D no final, já é um pouco. Ele já é mudo, né? Então, para você diferenciar o passado do presente, tem uma pequena diferença. Mas não é tão pequena quanto dos outros, entendeu? Uhum. Já termina no mind, né? Sem o AD, só é o D no final. Minded. Mind. Fica muito mais fácil para vocês pronunciarem palavras no passado também, quando vocês usam dessa forma. Porque desse jeito vocês não precisam ficar pensando muito, tipo, como é que eu vou falar isso aqui no passado, que tem o Tentando ED, adivinhar. vai mudar, eu preciso mudar a forma de falar, não vou. Aí esses pensamentos em milésimos de segundo que você tem, já cancela, você já fala muito mais rápido. Que nem o listened, ali, ó. The duck listened with interest. Listen, listened. Viu? Listen, listened. Tem uma pequena diferença. Mas não é tão grande, ok? Não é tão perceptível, só questão de contexto mesmo. Uhum. Vamos traduzir, Thierry? Você quer indicar alguém? Não, vamos embora. Bora? Então tá, gente, acabou a aula. Falou, obrigado. Não- Brincadeira. Let's go. Título. A amizade do sapo e do amado papo, seria isso? Quase. Friendly. Lembra sobre friendly, alone, lonely, happy, happily. Então, friendly é amigável, ok? Tá. O sapo amigável and alone é o quê? Alone? Alone, O que é alone? Alone. Lembra Alone é sozinho, né? sozinho. Então, lonely é Solitário. exatamente, muito bom. Hum. Viu que a diferença de um para o outro só é que a palavra do começo, o final é igual? Li, no final ali, ó. LY, LY. Sim. LY sempre vai ser ou mente, né? O sufixo mente, ou ário, ável, né? Então, tipo assim, the friendly frog, amigável, né? Que não tem amigamente, né? Não existe. Aí a gente tem o solitário, que é sozinho, solitário, né? Daí só muda o final. Vamos lá. Então, o sapo amigável e o pato solitário. Ok. Legal. Havia um lago no meio da floresta. Isso. Aí muitos animais vivem ali perto do lago. Mas noni é nome? Não.
None. Mas None é o oposto de all. Lembra o que que é all? all, todos. A-L-L. Todos. Então, none é o Sozinho, oposto. solitário? Não. All é todos. None é o oposto de todos. Qual que é o oposto de todos? Nenhum. Exatamente. Mas nenhum. Nenhum deles nadavam por ali, ficavam ali. Gostavam de nadar, né? Liked to swim. Ah, tá. Nenhum deles gostava de nadar ali. Uhum. Eles pensavam que a água era suja e cheirava mal, é isso? Isso, muito bom. Fedida, né? É. E somente animais que somente animais que nadavam no lago era o pato? É Uhum. isso? Ah, Só o único animal, né? The only animal, o único animal que nadava no rio era o pato. ele não tinha amigos e se sentia muito solitário. Uhum. Um dia o sapo veio para o lago, ele. Ai, tá um ruído, eu não sei se é o meu fone. Tá ouvindo um ruído? Ah, tô. É o Reginaldo. Deixa eu pedir pra ele dar uma mutada. E depois, quando ele for falar, ele abre. Pronto, pronto. Passou? Sim, sim, sim. Tava Ok. brigando com esse ruído. Ah, desculpa. É Ele que eu tenho um programa que dá supressão de ruído, então eu não escuto. Então, se alguém tá ouvindo, eu não sei, entendeu? show, show. Perdão, perdão. Vamos lá. Ele. Cadê? Era o pato. Ele Ele, não tinha amigos, ele se sentia tinha sozinho. Tá, um dia o se sapo chegou. perdido Uhum, ele no tinha se lago, perdido. ele tinha se perdido no caminho Uhum, estava e procurando. uma nova casa. Isso, exatamente. Looking for, guys, é procurando, a procura de algo, ok? Looking for a new home. Procurando um novo lar. Ah, ele Sal, Pessoal. só. Eu só. I Uhum. don't remember. Eu só. So, best of the verb see. Se é ver. Então, você pensa, Então, ele só. viu tá. Ele viu um pato nadando na Aham. água e decidiu se juntar a ele, se divertir com ele. Uhum. Se juntar a ele. Ah, ele disse hello, o pato perguntou para ele qual era o nome dele. O pato ficou surpreso e feliz. Ele disse para o sapo o nome dele e perguntou de onde que ele vinha. Isso. Disse o nome e perguntou de onde ele vinha, exatamente. O sapo disse para o pato a história dele e como ele tinha acabado ali, né, no lago. Uhum. Isso. O pato ouviu com interesse e simpatia. Ele disse para o Uhum. sapo que ele gostaria de ficar ali no lago, se Isso, que ele ele poderia, quisesse. ele poderia ficar na lagoa se ele quisesse, Ele exatamente. quisesse. Ele disse que gostaria o, o tal do Clyde. Ele disse Glad. que gostaria de ter. Estava feliz de ter ele como amigo, seria isso? Isso, muito bom. Glad é feliz, contente, né? Ele estaria alegre de ter um amigo, né? Uhum. Ah, ó, o sapo ficou feliz e agradecido, seria isso? Uhum. Agradeceu, Ao certo? pato. Eles se tornaram bons amigos e foram e nadaram junto e ficaram nadando junto todos os dias. Isso. Glad to have a friend. Então, o sapo agradeceu, né? Concordou com
com o pato e agradeceu ele, se tornaram bons amigos e nadaram juntos todos os dias, exatamente. Ele também falou de outros animais e convidou eles a se juntar a ele, a se divertir com eles no lago. Uhum. Eles ficavam, que aí está no passado, né? Não é Show. mostrar, Que show. mostrar. Mostraram. Uhum. Eles Mostraram. mostraram a eles que a água não era suja e nem fedida, mas que era limpa e refrescante. Isso. Os outros animais já acabaram indo para ali também, né? Acabaram Os outros percebendo animais perceberam que o quê? Had que been wrong. O que é wrong? Lembra o que é wrong? O oposto de right. errado. Isso, eles Perceberam que eles estavam estavam errados e decidiram errados. dar uma chance ao lago. Uhum. Em breve, Isso, em breve, soon. em breve, o lago estaria cheio de vida e risos. O pato e o sapo ficaram muito felizes. Eles encontraram um novo lar e muitos novos amigos. Eles aprenderam que a amizade e mente aberta, que open é abrir, mind é mente. Aham. E pode ser que eles se sintam menos sozinhos e mais amados, é isso? Isso, muito bom. They learn that being friendly and open-minded can make you feel less lonely and more loved. Então, eles aprenderam que ser amigável e mente aberta pode fazer com que você se sinta menos sozinho e mais amado. Muito bom. Guys, qual é a dúvida de vocês em relação a essas palavras aí? Quais que vocês não conhecem? O que vocês acham que é novo aí para vocês? Mandem ver. Temos aí 10 minutinhos para tirar as dúvidas. Pond, ali no começo. Pond é lagoa, ok? Lagoa, poça. Tá? Sim. Middle, né? Middle é o meio, centro, né? O meio, no sentido ali que você fala, there was a pond in the middle of the forest. Então, tinha um lago no meio da floresta. Tá? Entendi. Many é muitos animais, né? Isso, Many many é animals. muitos, exatamente. E many, ele é usado... Tem diferença do many e do much. Vocês já chegaram a ver qual que é? O que acontece? O many, ele é usado para coisas que a gente consegue contar. Por exemplo, animais a gente consegue contar, né? Sabe que tem 3, 4, 5 animais ali e tal. O much é para coisas que a gente não consegue contar. Por exemplo, água, areia. A gente não sabe quanto de água tem num lago, por exemplo. Ai, teacher, mas a gente tem ali, a gente pode contar quantos litros de água a gente tem, beleza? Daí a gente usa o many para litros d'água. Para água em si, não dá para falar que a gente sabe quanto de água tem, né? Litro d'água a gente consegue, quilos de areia a gente consegue, a areia em si não, ok? Arroz, mesma coisa. Sabe que tem bastante arroz. Much rice. Quantos quilos? Many kilos, ok? Então, unidades de medida que nem dinheiro. Much money. Daí você põe na moeda certa, many dollars, many reais, many euros, ok? Então, o many e o much, eles servem para a mesma coisa, tá? Para dizer que tem muito daquilo, só que você tem que perceber o quê? Aquilo que eu quero indicar, eu tenho como contabilizar em si, ar, tem como eu contar quanto de ar tem em alguma coisa? Não, então eu vou usar o much. Animais. Consegui contar quantos animais tem numa figura, num lugar, num ambiente? Consigo. Então eu vou usar o many. Ok? Ok. Muito E o bem. very é para características, o very, que às vezes a gente usa Exatamente. para muito. O very ele é para enfatização, né?
Thank you very much. Muito obrigado. Né? Ele não é... Eu não conto quantos obrigados eu tenho, não tem nem como eu contabilizar obrigados, né? Então, você pode usar o thank you very much, ou você pode falar também many thanks, que também é usado informalmente, né? Mas ele é... O very, ele é mais usado nessa questão de enfatizar algo, tá? Very beautiful, very ugly, very sharp, né? No sentido de muito aquilo, né? Incentivar aquela qualidade em si, né? Para adjetivos e coisas e tais. Entendi. Eu também queria saber ali no quarto parágrafo. The frog agreed. 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 Agree vem do verbo agree, né? Que sabe quando você instala um programa no computador? Ou alguma coisa assim? Uhum. Aí o programa vem em inglês lá, os termos de uso, né? Aí você tem que marcar a opção lá. I've read and I agree with the terms. Eu li e concordo, aceito os termos, né? De uso, de distribuição e tal. Aí tá lá no cantinho os botão lá. Decline, né? Que é ir contra. E agree, de concordar. Ok? Ok. Então, no caso ali, the frog agreed and thanked the duck o sapo concordou e agradeceu o pato. Entendi. E lá no quinto parágrafo, tem escrito som também, na primeira Soon, palavra. Aham. soon, com 2 Os, som de U, tá? Soon é breve, logo, em pouco espaço de tempo, ok? Ah, what time are you going home? I'm going home soon. Eu vou em breve. Não disse se vai ser em 10 minutos, 15, daqui uma horinha, né? Então, soon, breve, tá? Em pouco tempo. Ok. Obrigada. Que nem quando eles vão anunciar alguma coisa, põe no final, coming soon, em breve, né? Chegando em breve, sendo lançado em breve. Isso tem bastante em trailer de jogo, em trailer de filme, soon at most cinemas, né? Em breve nos cinemas. Só que a gente vê Entendi. tudo em português, porque a gente vê as propagandas tudo em português hoje em dia, né? Só traduz bastante. Antigamente não tinha muita escolha. Alguma outra palavra? Não, obrigada. Não, de nada. Guys, alguém mais tem dúvida em alguma outra coisa? E a última pergunta foi da Amanda sobre corner do outro textinho. Não? Tá tranquilo? Professor, eu tenho uma dúvida, que nem se você falou agora tipo, com o som de chegando em breve. Aí eu fiquei na dúvida Uhum. do uso do arrive e do come, por exemplo. Arrive, come. Isso. Come, ele é no sentido de você vir, né? Que você vir até alguma coisa. E você, no sentido de você fisicamente ir, né? E o arrive, né? Fisicamente ou digitalmente, no caso. E o arrive é chegada, né? Arrive, então, I arrived at some place. Eu cheguei até certo lugar. I arrived in some point in my life. Eu cheguei a certo ponto na minha vida, a um ponto na vida, né? E o come pode ser traduzido no português como chegar também, mas ele não é usado nesse sentido físico de você se deslocar de um lugar para o outro e chegar a um ponto, ok? Ele é usado mais no sentido de você acompanhar alguma coisa, né? Come to me, vem a mim. Coming soon, em breve, chegando em breve, sendo lançado em breve. Ele tem mais uma janela um pouco maior de interpretação. O arrive, ele é chegar e pronto, né? Ah, sim, entendi. Eles podem ser usados no mesmo sentido, né? Eles podem ser usados no mesmo sentido, na mesma situação, mas a frase será construída de forma diferente. Por exemplo, coming soon, chegando em breve, né? Sendo lançado em breve.
Arriving soon. Chegarei em breve, né? I will arrive soon. Eu vou chegar em breve. Então, assim, tem umas pequenas diferenças, né? Mas eles podem ser usados da mesma forma, tá? Aí vai muito do contexto da ideia que você quer passar, Entendi, perfeito. certo? É isso, guys. Nenhuma outra dúvida, tá tudo tranquilo, tudo certinho. Hoje rendeu bastante, pena que nem todo mundo conseguiu participar, infelizmente, na questão da leitura, mas isso a gente pode fazer na semana que vem, a gente pode continuar daqui, né? Caso vocês não forem viajar ou curtir o feriado. Mas caso contrário, a gente segue na próxima aula, beleza? Beleza. Tranquilo? Guys, thank you very much for coming. Obrigado muito por terem participado da aula hoje. E a gente se vê aí na próxima aula, ok? Ok, bye Ok, bye. bye Bye bye. bye. See you. Bye bye. Have a nice weekend.